Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela nossa vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de cada um dos nossos familiares. Esse é um dia abençoado, porque o Senhor fez e faz todos os dias e a misericórdia dele se renova por cada manhã. E no final do dia, quando você estiver pegando essa oração, minha irmã, faça essa reflexão. Medite na palavra de Deus, porque nós estamos caminhando no livro de Êxodo, né? Medite, ore, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, medite na reflexão, peça ao Senhor força, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus dos exércitos e nós fazemos parte do exército do Senhor. E hoje é exatamente sobre isso, minha irmã e meu irmão, que nós iremos falar. Porque nós não devemos esmorecer jamais. Nós temos que pedir ao Senhor para renovar todos os dias as nossas forças. É luta? É. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Ele é aquele que adestra as nossas mãos para a batalha, em nome do Senhor Jesus. Então lá no Êxodo 6, do 28, né, que é o finalzinho, o Senhor começa ali quando que fala, diz assim, que quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo que eu vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Ou seja, Moisés estava ali sempre insistindo na dificuldade que ele tinha, né? A dificuldade de fala. Então o Senhor Deus continuou dizendo a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Ou seja, o Senhor ali exaltando a importância ontem nós falamos sobre a importância de Arão ao lado de Moisés. Que ministério de ninguém se faz sozinho. Moisés seria como Deus e Arão como profeta, ou seja, o porta-voz de Deus perante Moisés, perante o povo, né? E aí continua no versículo 3: mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Ou seja, o Senhor anuncia ali que ele vai fazer maravilhas, ou seja, maravilhas do qual o povo ficaria espantado. E no versículo 4 do capítulo 7, o Senhor continua: o rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Então veja, minha irmã e meu irmão, que o Senhor chama o povo de Israel de meus exércitos. Vocês são meus exércitos. Justamente um povo que ali no Egito só sabia cuidar de gado e fazer tijolo. Um povo que sequer sabia segurar uma arma. Ou melhor, nem sabia o que era uma arma, o que era lutar. Mas o Senhor já os chamou de meu exército. Israel, você é meu exército. Você faz parte do meu exército. E veja que foi só lá no livro de Números que o povo de Israel realmente começa a ser alistado segundo o exército. Começa a ser separado por tribos e começa a ser contado ali como um exército, realmente. Mas o Senhor já os chamava, juntamente com o sol, com a lua, porque sabia que os corpos celestes também são chamados de exército do Senhor, porque o Senhor governa. O Senhor governa sobre o sol, sobre a lua. Se o Senhor quiser, tudo isso deixa de existir. Deixa de existir. E os anjos, juntamente também com os anjos, porque os anjos, eles são chamados de exército do Senhor. E os anjos, eles têm cavalos e carruagem de fogo. Essa foi a visão que foi dada ao profeta Eliseu. Eliseu, quando abriu os olhos do servo dele, de Geazi, para ver que maiores eram aqueles que estavam com ele do que aqueles do que o exército da Síria queria matá-lo, ele viu anjos com cavalos, com carruagem de fogo. E lá em Apocalipse diz que Jesus vai estar à frente desse exército para destruir o exército das trevas. O exército das trevas.
Então nós, igreja, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Então nós somos também parte do exército de Deus, minha irmã. Você faz parte do exército de Deus. E você representa o Senhor, ser Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos, lá em Jeremias fala muito sobre isso. Está dizendo sobre a onipotência de Deus, sobre a força dele, sobre o poder dele. Então nós temos que ser um povo forte, um povo forte, um povo forte. E não um povo fraco. Um povo que o tempo todo tem que pedir ao Senhor força. E nós temos que saber que o Senhor está no comando. Porque sem o Senhor estar no comando, nós nos tornamos um soldado fraco. Um soldado fraco, um soldado que vai perder a guerra. Sair a guerra sozinho, vai sair ferido. Vai ter ferimento. E pode haver até morte. Até morte. Para a gente vencer a guerra, a gente tem que estar sob o comando do Senhor o tempo todo, sob o comando do Senhor dos exércitos. Jesus disse: eu venci o mundo, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele diz: combati o bom combate. Combate é o quê? É luta, é guerra, é batalha. Mas ele fala: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. E lá em Provérbios 24:16 diz assim: se o justo cair 7 vezes, ele vai se tornar a levantar. Ele vai se tornar a levantar. Sabe que dizem os sábios rabinos, que essa frase foi dita por Jacó, porque Jacó teve muitos infortúnios, mas de todos os infortúnios que ele teve, ele se levantou. Ele se levantou. Porque se nós estamos vivendo, nós temos que aprender a lidar com o sofrimento. Nós temos que aprender a lidar com o sofrimento. Porque o diabo, ele está à espreita. Ele está ao nosso derredor olhando. Tem pessoas que quando tem uma queda, elas não conseguem mais se levantar e o diabo fica rindo. Rindo, minha irmã. Porque ele fala: dessa ele não se levanta mais. Tenho certeza que dessa cama ele subiu nessa cama de enfermidade. Dessa cama de enfermidade essa irmã não sai mais. Essa mulher, de irmã, quem chama de irmã somos nós, né? Já falar: essa infeliz aí não vai sair mais. Mas tem que sair sim pela fé. Porque você tem que falar: eu faço parte do exército de Deus. Eu só não vou sair se o Senhor não me quiser mais no exército dele. Se o Senhor agora me quiser no exército celestial, para cantar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas enquanto o Senhor me quiser aqui batalhando, lutando aqui, eu vou sair sim, eu vou levantar. Eu caio 7 vezes, mas eu levanto, porque eu faço parte do exército de Deus. Eu sou forte. Você tem que falar: meu irmão, eu sou forte, eu perdi essa empresa, mas eu vou construir outra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes ele levanta. Ele cai, mas ele levanta. Todas as vezes que ele cair, ele vai ter força no Senhor para levantar, porque o Senhor toma ele pela mão direita e coloca ele de pé. Você faz parte. Israel foi chamado como exército de Deus numa época que eles não sabiam nem o que era arma, o que era exército. Mas o Senhor nos chama por aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Por aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. O Senhor quer que nós nos tornemos um povo forte. Um povo para guerrear com Cristo, para destruir todo o império das trevas. Todo o império das trevas. Amém? Então você faz parte do exército de Deus. Você não pode aceitar ficar esmorecida. Por isso que Jesus diz: nós temos que orar sem jamais esmorecer. Ei, você é um soldado, minha irmã. Você é um soldado, meu irmão. Se você for olhar as histórias do povo de Israel, você vai ver que todas as vezes que eles foram para a guerra sem a participação do Senhor, eles perderam. Mas todas as vezes que eles foram para a guerra com a participação do Senhor, eles venceram. Até hoje, não é só uma história que está datada na Bíblia, não. Até hoje, ler sobre a história do povo de Israel, nós temos relatos de que povos viram anjos lutando com Israel na guerra.
Então se entenda como soldado de Cristo. Se veja como soldado, se veja como um guerreiro de Cristo. Um guerreiro. E só o dia que terminar o seu dia aqui que você vai poder falar como Paulo: combati o bom combate. Tem pessoas aí que às vezes quando a pessoa está morrendo, coloca lá combateu o bom combate. Combater o quê? Porque é combater o bom combate e guardar a fé. Às vezes a pessoa não tinha nem fé em Cristo. A fé dela era uma fé idólatra. E as pessoas colocam lá: ela combateu o bom combate. Combateu o quê? Pode ter lutado, mas guardou a fé? Guardou a fé em Cristo? A fé dela era em Cristo Jesus? Então não adiantou. Não adiantou toda a luta. Não adiantou todo o sofrimento. Não adiantou. Minha irmã, falar a verdade é duro, mas é preciso ser dito a verdade. Nós temos que nos ver como alguém que faz parte de um exército celestial. Os anjos do Senhor, eles não descansam. Eles estão sempre ministrando a favor de Deus. E nós também não devemos descansar. Nós temos que estar sempre recebendo ordens do nosso general de guerra, que é Cristo. E nós só vamos descansar o dia que o Senhor nos chamar, para a gente ganhar aquele abraço gostoso de Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de fidelidade e bondade. Paizinho querido, nós te louvamos, Pai. Eu te louvo, Pai querido, como igreja. Como igreja, Pai querido, eu te louvo, Pai querido. Te apresento, Paizinho querido, todos os nomes que estão aqui arrolados no caderno do relógio mundial de oração. Eu te louvo, Senhor, pelas boas notícias que eu tive ontem, Pai querido, pela restauração do casamento daquela minha irmã querida. Ô, Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, porque aquelas orações que foram feitas, aqueles jejuns que foram feitos, Pai querido, o Senhor não deixou que nada fosse em vão. Ontem, Senhor, como ela me agradeceu, Pai querido, mas a honra não é minha, Paizinho, a honra não é desse ministério, a honra é do Senhor, porque esse é o meu galardão, Paizinho, saber que o Senhor faz, que o Senhor promete, o Senhor cumpre, Pai querido, que o Senhor restaurou uma família, Pai querido, um casamento que estava desfeito e o Senhor restaurou, pelo teu poder, pela tua glória, Deus. Como o Senhor é poderoso, Jesus, como o Senhor é um Deus amoroso, Pai. Oh, Senhor, como o Senhor é um Deus que cuida, que verdadeiramente cuida. E, Pai querido, eu te agradeço porque nós fazemos parte do exército do Senhor, um exército, Senhor, que é forte, um exército, Senhor, que não descansa nunca, Pai querido. Enquanto muitos aí estão se aliando ao exército das trevas, Pai, o Senhor nos escolheu um a um, Pai. O Senhor nos chamou pelo nome, pelo nosso nome, e o Senhor nos alistou no seu exército, assim como a tribo de Israel foi alistada no seu exército, assim como o Senhor chamou a cada um deles, assim como o Senhor colocou líderes à frente de cada uma daquelas tribos, assim como o Senhor deu bandeira para cada uma daquelas tribos, assim como o Senhor colocou cada uma no norte, no sul, no leste, no oeste, a mesma coisa o Senhor faz conosco. Senhor, dê ordem a teus anjos, Pai, para guardar os quatro cantos das nossas casas com carruagem de fogo por dentro e por fora, tirando dali todos os demônios em nome do Senhor Jesus, queimando todos os demônios, Pai, todo o exército de demônios que tiver ali, manda embora, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach, o poderoso de Israel. Envia miríades de anjos, Pai, para guardar a nação de Israel, mas envia miríades de anjos também para guardar a nossa nação. Abençoe os nossos políticos, Pai, com sabedoria, Pai, com entendimento, com bondade, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles sempre cuidem de causas justas e honestas, Pai, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, da criança, da mulher que está exposta em situação de violência, Pai. Tende misericórdia
daquele também que está exposto em situação de rua, daqueles que estão sofrendo na fila de hospitais públicos, Pai, em nome do Senhor Jesus, tem de misericórdia, Pai, varre com toda a corrupção do nosso país, Pai, em nome do Senhor Jesus, tem de misericórdia, abençoe a vida dos nossos pastores, Pai, dos nossos mestres, dos nossos líderes, Pai, dos missionários, abençoe todos aqueles que estão à frente de ministérios de intercessão, Pai, nos santifica, não nos deixe sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai, tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia também das minhas irmãs que estão como estrangeiras, Pai, dos meus irmãos que estão como estrangeiros em outros países, Pai, tenha misericórdia, que a bênção do Salmo 23 os alcance em nome do Senhor Jesus, dê casamento para aqueles que precisam se casar, abre portas para aqueles que precisam de portas abertas, Pai querido, dê green card para aqueles que precisam de green cards, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nós fazemos parte do seu exército, mas nos santifica, nos dê saúde, Pai, para te servir, em nome do Senhor Jesus, fortalece, Pai, Espírito Santo, nos fortalece, revigora as nossas forças emocionais, Pai, cuida do nosso emocional, em nome do Senhor Jesus, tem pessoas que estão doentes por causa do emocional que é fragilizado, tem de misericórdia, Espírito Santo, tem de misericórdia, Senhor, santifica as nossas famílias, do mais velho ao menor, do menor ao mais velho, em nome do Senhor Jesus, tira todo espírito de violência, todo espírito de sensualidade, todo espírito de maldade, em nome do Senhor Jesus, Pai, tira, Pai querido, tira, que ninguém da nossa família, que nenhum homem da nossa família, que nenhuma mulher da nossa família venha se alistar no exército das trevas, que ninguém, em nome do Senhor Jesus, porque todos nós estamos contados para o exército do Senhor Jesus, que assim seja, Pai, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, abre portas para aqueles que precisam de portas abertas, Pai querido, prospera aqueles que precisam de prosperar, abre porta para essas irmãs que precisam de casa para morar, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da bondade, Pai, o Deus da misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, eu te louvo por cada testemunho, Senhor, por cada gratidão, Senhor, que eu tenho recebido dessas minhas irmãs, Pai, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, como é bom, Senhor, como é bom fazermos parte do seu exército, Pai querido, como é bom, muito obrigada, Jesus, muito obrigada mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque te amamos, amém, minha irmã, amém, meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda, dê o seu like, ative o sininho para que você receba mais orações, compartilhe, porque é você, minha irmã, que vai nos ajudar a fazer com que esse ministério cresça e abençoe mais vidas em nome do Senhor Jesus. Amanhã é quarta-feira, dia de jejum para quebra de fortaleza, em nome do Senhor Jesus. E coloque o seu pedido de oração aí, que tem prazer de pegar o seu nome, o seu pedido e colocar no nosso caderno. Essa não é a única oração do dia, essa já é a segunda em nome do Senhor Jesus. E não vai parar por aí, e fora as orações que as intercessoras também estão fazendo, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo vocês.